18. Ferenczi observou que o esquecimento de nomes também pode aparecer como um sintoma histérico. Nessa situação, ele mostra um mecanismo muito diferente do que é próprio dos atos falhos. A natureza dessa diferença é esclarecida por suas próprias palavras. Tenho agora em tratamento uma paciente, uma solteirona já envelhecida, a quem deixam de ocorrer os nomes próprios mais usuais e mais conhecidos dela, se bem que, afora isso, sua memória seja boa. No decorrer da análise, ficou claro que, mediante esse sintoma, ela visa a documentar sua ignorância. Essa exibição ostensiva de sua ignorância, contudo, é na verdade uma censura a seus pais, que não lhe permitiram receber instrução superior. Também sua torturante compulsão a fazer limpeza, abre parênteses, psicose da dona de casa, fecha parênteses, provém em parte da mesma fonte. Com isso, ela quer dizer algo como: vocês me transformaram numa empregada. Eu poderia citar outros exemplos do esquecimento de nomes e levar seu exame muito mais longe, não fosse por querer evitar nesse primeiro estágio a antecipação de quase todos os pontos de vista destinados à discussão de temas posteriores. Entretanto, talvez possa permitir-me resumir em algumas frases as conclusões extraídas das análises aqui relatadas. O mecanismo do esquecimento de nomes, abre parênteses, mais corretamente de os nomes escaparem da memória, serem temporariamente esquecidos, fecha parênteses, consistem que a pretendida reprodução do nome sofre a interferência de uma cadeia de pensamentos estranha, não consciente no momento. Entre o nome assim perturbado e o complexo perturbador existe uma conexão pré-existente, ou essa conexão se estabelece quase sempre de maneiras aparentemente artificiais, através de associações superficiais, entre parênteses, externas. Entre os complexos perturbadores, os mais eficazes mostram ser os autorreferentes, abre parênteses, ou seja, os complexos pessoal, familiar e profissional, fecha parênteses. Um nome com mais de um sentido e, portanto, pertencente a mais de um grupo de pensamentos, entre parênteses, complexos, é muitas vezes perturbado em sua relação com uma sequência de pensamentos, em virtude de sua participação em outro complexo mais forte. Entre os motivos para essas interferências destaca-se o propósito de evitar que as lembranças despertem desprazer. Em geral, podem-se distinguir dois tipos principais de esquecimento de nomes: os casos em que o próprio nome toca em algo desagradável,
e aqueles em que ele se liga a outro nome que tem esse efeito. Assim, os nomes podem ter sua reprodução perturbada por sua própria causa, ou por causa de seus vínculos ou associativos mais próximos ou mais distantes. Um exame dessas proposições gerais nos mostra por que o esquecimento temporário de nomes é, dentre todos os nossos atos falhos, o que se observa com maior frequência. 19. Estamos, porém, muito longe de haver delineado todas as peculiaridades desse fenômeno. Outro ponto que quero assinalar é que o esquecimento de nomes é altamente contagioso. Numa conversa entre duas pessoas, muitas vezes basta que uma delas mencione ter esquecido tal ou qual nome para que este escape também à memória da outra. Nesses casos de esquecimento induzido, porém, o nome esquecido retorna mais facilmente. Esse esquecimento coletivo, travessão, a rigor, um fenômeno da psicologia das massas, travessão, ainda não se tornou objeto da investigação psicanalítica, apenas em um caso, mas que é especialmente belo. Reik, acredito que seja Reik, R-E-I-K, 1920. Pode dar uma boa explicação para esse curioso fenômeno. Num pequeno grupo de universitários em que também havia duas estudantes de filosofia, discutiam-se as numerosas questões suscitadas no campo dos estudos religiosos e no da história da civilização pela origem do cristianismo. Uma das moças que participava da conversa lembrou-se de que, num romance inglês que lera recentemente, encontrara um quadro interessante das múltiplas correntes religiosas que haviam agitado aquela época. Acrescentou que o romance retratava toda a vida de Cristo, desde seu nascimento até sua morte, mas o nome da obra se recusava a ocorrer-lhe. Abre parênteses, sua lembrança visual da capa de livro e da apresentação gráfica do título era ultra clara, fecha parênteses. 3 dos homens presentes também afirmaram conhecer o romance e notaram que, curiosamente, tampouco eles eram capazes de reproduzir o nome. A moça foi a única a se submeter à análise para esclarecer o esquecimento desse nome. O título do livro era Ben-Hur, de Lewis Wallace. As ideias que lhe ocorreram como substitutas foram ek ou s, homo, travessão, homossum, travessão, quo vadis, ponto de interrogação. A própria jovem se apercebeu de haver esquecido o nome, abre aspas, porque ele contém uma expressão que nem eu, nem nenhuma outra moça travessão, especialmente na companhia de rapazes, travessão, gostamos de usar. Fecha aspas.
À luz da interessantíssima análise, essa explicação assumiu um significado ainda mais profundo. Uma vez feita uma alusão a esse contexto, a tradução de homo, entre parênteses, homem, adquire também um sentido pouco recomendável. A conclusão de Hayek é a seguinte, abre aspas, a moça tratou a palavra como se, ao pronunciar o título dúbio na presença de rapazes, estivesse reconhecendo desejos que havia rechaçado por lhe serem penosos e incompatíveis com sua personalidade. Em suma, dizer as palavras Ben-Hur foi inconscientemente identificado por ela como uma proposta sexual e, por conseguinte, o esquecimento correspondeu ao rechaço dessa tentação inconsciente. Temos razões para supor que processos inconscientes semelhantes tenham determinado o esquecimento dos rapazes. O inconsciente deles apreendeu o sentido real do esquecimento da jovem e, por assim dizer, interpretou-o. O esquecimento dos homens mostra respeito por esse comportamento recatado. É como se sua interlocutora, por seu repentino lapso de memória, tivesse dado um sinal claro que os homens inconscientemente entenderam muito bem. Há também o esquecimento sucessivo de nomes em que toda uma cadeia deles é retirada da memória, quando, na tentativa de reencontrar o nome perdido, buscam-se outros estreitamente ligados a ele. Não é raro desaparecerem também esses novos nomes que deveriam servir de pontos de apoio. Assim, o esquecimento salta de um nome para o outro, como que para provar a existência de um obstáculo que não é facilmente superável.